Olá, nono ano, vamos falar sobre a descolonização da África e da Ásia. Nós estudamos todo o processo de neocolonização, tanto nos continentes da Oceania, da Ásia e da África, e agora nós vamos compreender o processo de independência e de descolonização na África e na Ásia. Então nós temos uma imagem de Mahatma Gandhi, um grande líder pacifista da Índia, que lutou pacificamente em grandes protestos para a sua descolonização do seu país em relação à Inglaterra, aos britânicos, Então nós temos aqui a figura de Mahatma Gandhi. Outra figura que nós iremos falar, muito importante no processo de descolonização, foi Nelson Mandela, com o regime do apartheid, um regime de segregação racial, que ele lutou pelo fim do apartheid na África do Sul. Bem como citaremos também outros movimentos no continente africano de resistência, na qual lutou pela independência dos seus países, gerando aí o processo de descolonização em relação às nações europeias, principalmente, E também nós tivemos outros processos de descolonização na Ásia em relação ao Japão, que muitos países saíram desse domínio imperialista japonês. Então, nosso conteúdo é o processo de descolonização na África e na Ásia, a emancipação política, a luta, a resistência, e a habilidade será descrever e avaliar os processos de descolonização na África e na Ásia e relacionar as duas dinâmicas, que é a dinâmica política, social, econômica, cultural, destacando a luta desses povos por suas independências. E vamos, não tem como não ressaltar essas duas figuras históricas que eu comentei neste instante, que é Gandhi e Mandela. Mas vamos começar aqui pela Frente de Libertação de Moçambique, que foi exatamente em campo de treinamento na Tanzânia, como vocês veem aí, em 1965, na segunda metade do século XX, em um contexto mundial de Guerra Fria, grande parte dos países africanos conquistou sua independência, e aí era até uma via de mão dupla. Por quê? Porque os países que eram imperialistas agora querem apoiar a independência desses países para que eles sejam futuros consumidores, mas nós vamos ver que a dependência ela existe até os dias de hoje, porque foram se instalando empresas multinacionais e usando a mão de obra barata e a exploração da matéria-prima, ela continuou existindo e continua existindo em muitos desses países. Então a relação de dependência ela vai permanecer, mas a independência vai trazer com ela também o progresso desses países africanos, mas nós sabemos também que muitos deles ainda sofrem com as consequências de tanta exploração por séculos. Aqui nós temos também a resistência e o apoio por parte das nações que aderiram ao comunismo nesse processo. Então não vai existir apenas a influência capitalista nesse processo de descolonização, como também vai ter o apoio da União Soviética em alguns países, No contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética, as novas potências políticas e econômicas mundiais, passaram a apoiar os movimentos de independência da África. Principalmente por quê? Porque eles queriam atrair para suas respectivas áreas de influência os países que se tornassem autônomos, independentes, livres. Defendendo uma postura anti-imperialista e anticolonial, a União Soviética procurava aumentar a influência do socialismo nos países em luta pela independência ou recém-emancipados. Como o colonialismo foi uma prática econômica essencial do capitalismo, já os socialistas argumentavam que lutar contra o capitalismo era uma forma de combater o colonialismo,
Já os Estados Unidos procuravam ampliar seu domínio econômico e político na África, justificando sua intervenção por meio do direito de autodeterminação dos povos e da responsabilidade dos estadunidenses na defesa da democracia liberal, e aí apoiava a independência. Nós temos aqui uma imagem, um selo postal impresso na ilha africana de Madagascar em 1982, em homenagem à cooperação entre a União Soviética e a República Democrática de Madagascar. Ou seja, muitos ainda aderiram, né, a essa bipolarização aí no processo. O mundo ainda estava vivendo a Guerra Fria. E aí surgiram dois movimentos africanos. Esses sim foram oriundos do território africano nesse processo de descolonização. Foi o pan-africanismo e o pan-arabismo. Nós sabemos que o norte da África tem grande influência muçulmana, islâmica, são países islamizados. E o pan-africanismo vai ser mais na região, né, ao sul da África. Então esses movimentos, eles eram movimentos político-ideológicos locais, né, realmente africanos, que vamos destacar aqui primeiro o pan-africanismo, né, que defendia a autonomia e a união dos países do continente africano, divulgando suas ideias principalmente por meio da literatura, de conferências e de congressos. Já o pan-arabismo teve maior influência ao norte da África, em países como Argélia, Egito, Tunísia, Mauritânia, Líbia. O maior propagador desse movimento foi o líder, né, egípcio Gamal Abdel Nasser, né, presidente do Egito, que defendia a união desses povos para o seu fortalecimento na luta contra o imperialismo ocidental. Os movimentos eles se uniram contra o imperialismo. Aqui nós percebemos a evolução, né, dos países, principalmente a África do Sul, que é o último país ao sul do continente africano. A região sul da África é composta por cerca de 10 países, entre eles África do Sul, Angola, Madagascar, Moçambique, Namíbia e Zimbábue. A África do Sul é o país mais industrializado do continente africano, com grande produção nas áreas automobilística, siderúrgica e química. As indústrias sul-africanas são, em sua maioria, multinacionais, que se instalaram no país na época da Guerra Fria sob o apoio dos Estados Unidos. Então, a industrialização da África do Sul veio, né, com a descolonização da África. O regime de segregação racial, segregar significa separar, né? Ele dominou a África do Sul, né? O país África do Sul. Era um regime onde existiam os bantustões, os bairros para negros, os bairros para brancos. Os negros, aos 6 da tarde, tinham um toque de recolher, tinham que correr para os seus bairros. E os brancos, mostrando que era um regime racista, preconceituoso dentro do próprio país da África do Sul, separar negros de brancos. E esse regime do apartheid teve um grande líder, que era o advogado Nelson Mandela, que lutou pelo fim dessa separação, dessa segregação do apartheid. Esse regime foi implantado em 1948 pela elite de origem europeia, eram os brancos, né, que ali viviam ou descenderam de europeus, privava a população negra de direitos e a impedia de frequentar os mesmos lugares que os brancos. Graças às lutas promovidas pelos movimentos dos negros da África do Sul e também por causa da pressão internacional, o apartheid foi abolido em 1990. E aqui nós temos a grande liderança, Nelson Mandela, que foi o primeiro presidente negro da África do Sul, uma das pessoas mais conhecidas por seu engajamento e luta contra o apartheid. Foi o sul-africano Nelson Mandela, nascido em uma aldeia no distrito de Umtata. Conheceu desde cedo a opressão por parte da elite branca. Mandela tornou-se advogado e passou a defender os direitos dos negros.
por causa de sua atuação política contra o apartheid no início da década de 60. Ele foi prisioneiro, né? Ele se tornou cativo, mas ele continuou a luta, mesmo estando preso. Ele ficou preso por cerca de 30 anos, foi liberto em 1990 e se tornou presidente da África do Sul e pôs fim ao apartheid, ao regime de segregação racial. Ao sair da prisão, Mandela foi eleito presidente pelo Congresso Nacional Africano e garantiu os direitos dos negros de votar nas eleições. E em 1994 se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul. Aqui ainda falando sobre Mandela, é importante a gente ver essa citação dele para compreender o seu pensamento e a sua maneira de agir. Ele disse o seguinte: a política do apartheid havia criado uma ferida profunda e perene no meu país e no meu povo. Todos nós passaremos muitos anos, se não gerações, nos recuperando daquele ferimento profundo. Na África do Sul, um homem de cor que tentasse viver como um ser humano era punido e isolado. Na África do Sul, um homem que tentasse cumprir seu dever com o seu povo era inevitavelmente arrancado do convívio de sua família, de seu lar, e era forçado a viver uma vida em separado, uma existência na penumbra do mistério e rebelião. A verdade é que ainda não estamos livres, meramente conseguimos a liberdade de sermos livres, o direito de não sermos oprimidos. Ainda não demos o passo final da nossa jornada, mas o primeiro passo em uma estrada mais longa e ainda mais difícil. Nelson Mandela. Então aqui são as suas palavras proferidas por ele. E na Ásia nós temos aqui a figura do movimento, né, pacifista idealizado e colocado em prática por Mahatma Gandhi, né? Na Índia nós sabemos que a cultura ela nunca foi corrompida, né? O sistema religioso ele não foi corrompido, né? A civilização hindu, o hinduísmo, ele foi preservado, né? Então Mahatma Gandhi ele foi morar na África do Sul, à época também colônia britânica, onde sentiu pessoalmente os efeitos da discriminação contra os hindus. Em 1893 iniciou a política de resistência passiva em protesto contra os maus tratos sofridos pela população hindu. Em 1894 fundou uma seção do Partido do Congresso Indiano destinada a lutar pelos direitos do seu povo. Em 1904, Gandhi começou a editar o jornal Opinião Indiana. Nessa época, além dos textos religiosos hindus, Gandhi leu os evangelhos, o Corão e as obras de Ruskin, Tolstói e Henry David, quando descobriu as bases da desobediência civil. Ele fez protestos pacíficos, eles não usavam armas, eles lutaram e resistiram para pôr fim à dominação inglesa. Ele se formou em direito também, Gandhi, assim como Mandela, né? Ele buscou a boicotar os impostos, o pagamento de impostos abusivos cobrados pelos ingleses. Em 1908, escreveu Autonomia Indiana, em que ele coloca em discussão os valores da civilização ocidental. Em 1914, retornou à Índia, né, o seu país, e começou a difundir suas ideias. Eu trouxe algumas frases aqui de Mahatma Gandhi, para vocês entenderem esse grande líder pacifista. Ele dizia: felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. O fraco nunca pode perdoar. Perdão é um atributo dos fortes. Um não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim dito meramente para agradar ou, pior ainda, para evitar complicações. Assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Que importância faz se seguirmos por caminhos diferentes, desde que alcancemos o mesmo objetivo?
Então, grande líder pacifista, ele estudou na Inglaterra, ele retornou para o seu país, ele foi beber da mesma fonte lá na África do Sul. Então, a independência indiana teve como líder Mahatma Gandhi. Terminar a Primeira Guerra Mundial, a burguesia na Índia desenvolveu forte movimento nacionalista, formando o Partido do Congresso Nacional Indiano, tendo como líderes Mahatma Gandhi e Nehru. O programa pregava a independência total da Índia, uma confederação democrática, a igualdade política para todas as raças, religiões e classes, as reformas socioeconômicas e administrativas e a modernização do Estado. Então, é importante entender que, apesar dos países africanos terem lutado, né, pela sua independência, e os países também asiáticos terem lutado pela sua independência e conquistado essa independência, ainda existe uma relação de dependência às suas antigas ex-colônias, né, ou ex-metrópoles, né? Ou seja, aos países imperialistas que exploraram esses países na África e na Ásia. Geralmente, eles fundam bancos, eles fundam indústrias, eles fundam grandes fazendas e continuam, né, através das multinacionais explorando, por meio da industrialização, a matéria-prima desses países. Então, a relação de dependência, ela permanece até os dias de hoje, ela é muito vantajosa para as grandes potências do mundo. Então, bons estudos e até a próxima.